Irmãos, hoje vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Efésios. Então vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, nós estudamos até o verso 14, e nós vimos que o apóstolo Paulo, ele vem demonstrando por meio dessa carta tudo aquilo que Deus, o Pai, fez, tudo aquilo que Cristo, Jesus, o Cristo, ele fez também, ele fala a respeito da posição do Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso selo, ele também é o nosso penhor, a nossa garantia, tá? Então veja, o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, do verso 1 até o verso 14, ele vem mostrando todas essas coisas. E a semana passada, nós ficamos de ver também aquilo que ele fala a respeito de nós, os santos, os salvos. Se você for comigo lá no capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A primeira coisa que eu quero destacar com relação a nós, que Paulo fala aqui, é que Deus nos elegeu lá antes da fundação do mundo, já na pessoa de Cristo, porque Cristo foi aquele que nos santificou diante do Senhor, que nos salvou, mas ele também diz aqui que Cristo fez aquilo, que Deus o Pai planejou, Cristo cumpriu o propósito de Deus, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então a nossa posição, irmãos, diante de Deus, diante de Cristo, é uma posição de que tem que ser de santidade. Como nós vimos no domingo agora à noite, a respeito da nossa santidade, conforme a carta de Pedro, Deus espera que nós sejamos santos, que nós sejamos separados das coisas desta vida, E ele diz também irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível, irmão? Que não possa ser repreendida. Então, Deus, ele faz, o planejamento, Deus, ele nos abençoa com todas as bênçãos celestiais, na pessoa de Cristo, através de Cristo, por Cristo, e também ele espera que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Também no verso 5, ele diz também que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então veja, irmãos, a nossa posição diante de Deus é uma posição de um filho adotivo por meio de Cristo. Então, nós somos tratados como filhos de Deus. Tá? É interessante porque o apóstolo Paulo diz, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, proveniente do Pai, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Por meio da adoção, através da obra que Cristo fez na cruz por nós. Tá? Então nós temos a posição também de filhos, Temos também a responsabilidade de também sermos filhos de Deus, tá, irmãos? Nós temos que entender essa nossa posição diante de Deus e também do mundo. E os filhos aqui, o verso 6 vai dizer que é para louvor da glória. Verso 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si,
no amado. Então, este versículo ele vai dizer pelo menos duas coisas: que nós somos filhos para a glória de Deus, para a glória da sua graça. Irmãos, nós somos salvos por meio da graça, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, mas quando nós somos salvos, nós também servimos para louvor da graça de Deus, para louvor da glória da graça de Deus. E assim nós somos agradáveis a Deus. Tá? E aí, pensando nesse aspecto, a partir do versículo 15, olha o que Paulo vai dizer à igreja, né, de Éfeso, e dizer também a nós, né, os que somos santos, fiéis a Deus, né? Capítulo 1, verso 15. Por isso, né, por todos esses motivos que nós vimos a semana passada, por tudo aquilo que Deus fez por nós, por tudo aquilo que o Filho fez por nós, por tudo aquilo que o Espírito Santo faz por nós, pela nossa nova posição diante de Deus, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo, depois de expressar tudo aquilo que ele falou no início da sua carta, por isso tudo, ele ouve falar da fé que há nos irmãos de Éfeso. Ele vai dizer da fé que há entre vós em Cristo Jesus, em Jesus, o Senhor. Irmãos, nós temos que ser homens e mulheres que expressamos a nossa fé no Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo, ele não cessava de agradecer a Deus pelos irmãos de Éfeso, pela fé que esses irmãos tinham em Cristo. E quando nós temos fé, irmãos, nós enfrentamos qualquer situação. Nós andamos por fé, porque a fé remove as montanhas. A fé, ela tira toda a dúvida. A fé, ela traz confiança. Né? Se nós pensarmos lá em Abraão, né, que vai ser citado depois lá em Hebreus capítulo 11, né, a fé que Abraão tinha em Deus, né, ele, pela fé, Deus mandou ele sair da casa do pai dele e ir para uma terra que ele não conhecia, e ele foi. Pela fé, irmãos, ele ia sacrificar a Isaac. Preparou o sacrifício, amarrou o filho, colocou ele lá em cima do altar e levantou o cutelo ali, a faca, para poder realmente matar o seu próprio filho e oferecer ele em sacrifício a Deus. Pela fé, ele acreditava que Deus iria dar um filho para ele, mesmo ele sendo uma pessoa já de 100 anos, mesmo a esposa dele já tendo cessado do costume das mulheres. Isso é fé. Tá? Lá em Hebreus, vai dizer que as mulheres, né, as santas, aguardavam pela fé os seus maridos. Vamos ver esse texto lá? Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 32 em diante. O autor aos Hebreus, ele diz assim, ó, capítulo 11, versículo 32. Depois de Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus.
11:32. Diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Está vendo só, irmãos? A quantidade de coisas que a gente consegue fazer pela fé. Então, se nós voltarmos, lá na carta aos Efésios, nós vamos entender a profundidade do apóstolo Paulo, quando ele escreve ali a carta aos Efésios, ele diz no versículo 15: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Irmãos, o principal na vida do cristão é a fé. É a gente confiar em Deus, não é tentar a Deus, mas confiar no Senhor. É realmente enfrentar as diversas situações desta vida, mas não se importando, porque nós sabemos em quem temos crido. E o apóstolo Paulo, ele não cessava, ele estava o tempo todo dando graças a Deus por eles, lembrando deles nas orações. Versículo 17: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança por nós santos. Então veja só, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala da lembrança da fé, das orações, e qual era o pedido de Deus a Deus por esses irmãos? Que Deus, o Senhor, desse conhecimento e espírito de revelação, de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do entendimento, para que eles pudessem olhar e fixar sempre na esperança que todos nós temos, porque todos nós, irmãos, fomos chamados em Cristo Jesus para termos esperança da volta do Senhor, da salvação, da vida eterna, e isso é por meio da fé. Então o apóstolo Paulo, ele orava a Deus para que esses irmãos pudessem ter o entendimento, pudessem compreender, pudessem ter os olhos iluminados. E esse também é o meu desejo, como pastor dos irmãos, de que Deus possa dar entendimento das coisas de Deus, da esperança que nós temos em Cristo. Mesmo que nós passemos por tribulações e aflições, não importa o que está acontecendo em nossa vida, irmãos,
Nós temos que ser homens e mulheres de fé, com a esperança na volta do Senhor, com a esperança de que o Senhor Jesus vai vir nos buscar e nós estaremos com o Senhor eternamente. E não somente isso, olha só o verso 19: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está aqui dizendo que não cessava de orar por aqueles irmãos, para que eles pudessem compreender, né, ter os olhos iluminados, e entender a grandeza do poder de Deus quando nós somos salvos. Quando nós cremos no Senhor Jesus, irmãos, Deus opera pelo poder do Evangelho na vida do homem, tirando ele das garras do pecado, da perdição, das trevas, da condenação, e trazendo eles para a salvação, para a sua luz, para o reino de Deus, que se manifesta por meio de Cristo, irmãos. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, né, quando somos batizados, representa ali a morte para esta vida, a morte para o mundo, e a ressurreição para Deus, a ressurreição para uma nova vida, um novo reino, um novo lar. O apóstolo Paulo, ele é extremamente profundo aqui, nesta carta, dizendo a respeito do poder de Deus, para nós os que cremos, né? E que esse poder se manifesta em Cristo, porque se Deus ressuscitou a Jesus, irmãos, e o trouxe à vida de novo, e o deu um corpo transformado, e o colocou à direita dele, ele o fará conosco, porque um dia nós também seremos ressuscitados, um dia nós também receberemos um corpo transformado, um dia nós também, irmãos, vamos reinar com o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele quer que os irmãos de Éfeso, e eu gostaria que os irmãos aqui entendessem, essa posição que nós temos diante de Deus, né? Porque Deus, né, agiu através do seu poder, trazendo Cristo de entre os mortos, e o colocou acima de todo principado, poder. E ele ainda diz mais, né? Igreja, ele é a cabeça da igreja. Por isso que, né, nós que servimos a Deus por meio da igreja, irmãos, podemos servir a Deus de forma plena, com um coração tranquilo, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, pregando o Evangelho, levando o Evangelho, ensinando as coisas de Deus, de uma forma tranquila, de uma forma plena. Por quê? Porque quem é que manda na igreja? Cristo, o cabeça. Nós somos o corpo. Nós, né, todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. E olha só o que ele diz aqui, né? Que é o corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, irmãos, nós somos a plenitude de Cristo, para que se possa se cumprir todas as coisas. Veja, a igreja, irmãos, ela se torna o foco principal de toda a criação, porque é por meio da igreja, por meio de nós, os cristãos, nós, o corpo de Cristo, que Deus cumpre a sua vontade para que se possa cumprir todas as coisas. A igreja, irmãos, ela vai permanecer até a volta do Senhor. Não importa o que aconteça. Não importa quem esteja no poder, não importa se Satanás está agindo, não importa. Deus vai cumprir todas as coisas por meio da igreja, por meio dos salvos, por meio dos santos. E Paulo está dizendo isso à igreja de Éfeso. Tá?
Ainda que uma igreja, né, feche as suas portas, as outras estão abrindo. Ainda que muitas vezes a igreja esteja pequena aqui, ela está crescendo em outros lugares. O evangelho ele não vai deixar de ser pregado até a volta do Senhor. E o Senhor Jesus, quando ele voltar, ele vai vir buscar o quê? A sua igreja. Então ele vai cumprir todas as coisas por meio da igreja. E Paulo está justamente, né, mostrando para a igreja de Éfeso, né, o tamanho, né, da posição, do poder, da nossa posição diante de Deus como corpo de Cristo, como igreja de Cristo Jesus na face da terra. Lembrando que Deus sujeitou todas as coisas, então, né, ele vai, tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus, tá? Ainda que neste momento nem todas as coisas estejam sujeitas, irmãos, nós sabemos que um dia tudo vai se sujeitar ao Senhor Jesus, tá? Muito bem, a partir da semana que vem, irmãos, nós vamos continuar estudando na carta de Efésios, agora o capítulo 2, que vai falar a respeito da nossa salvação. Veja, aqui ele está falando, né, de tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que o Espírito Santo fez, a nossa posição agora como salvos, como santos, mas agora no capítulo 2, ele vai mostrar a forma, o processo, como é que nós somos salvos. Então o capítulo 2, ele vai, né, pelo menos na primeira parte, mostrar a nossa condição antes e a nossa nova condição agora como salvos em Cristo Jesus, tá bom? Então a semana que vem, capítulo 2 de Efésios, tá bom? E a gente continua estudando a carta de Efésios, tá bom? A partir da semana que vem, tá? Tem algum pedido de oração? Tá bom, vamos orar. Ela está internada? Irmãos, então, gostaria de pedir para os irmãos estarem orando. A mãe da minha cunhada, ela se chama Lindinalva, tá? Mas a gente conhece ela por Linda, né? Ela já é cristã, você entendeu? E parece que está internada lá em São José dos Campos. Então eu peço que os irmãos orem por ela, né? O nome dela é Lindinalva, tá? A minha mãe que está pedindo aí por meio do Facebook, tá bom? Irmã Nilda, tem algum pedido de oração? Pode encerrar.